Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Bússola Gramatical, o podcast que aponta para a direção certa. Eu sou o Pedro. E eu sou o Samuel. E esse é o nosso primeiro episódio. E o tema de hoje é onomatopeias. As onomatopeias são figuras de linguagem, portanto é muito importante a compreensão delas para compreender também os textos escritos e os textos orais. A definição de onomatopeia são palavras imitativas, isto é, são palavras que procuram reproduzir aproximadamente certos sons ou certos ruídos, como por exemplo, a onomatopeia zum zum. Em geral, os verbos e os substantivos denotadores de vozes de animais têm origem onomatopeica, como por exemplo, coachar, que é o verbo que foi transformado da onomatopeia do som que o sapo faz. Muito boa introdução, Samuel. Para continuar aqui no nosso tema, vamos começar por onde são encontradas e quais são os tipos das onomatopeias, né? Temos aí as onomatopeias principalmente nas HQs, mas também nas falas, ao contar uma história, por exemplo. E você consegue lembrar de algum tipo de onomatopeia que a gente tem assim? Eu acho que são os humanos. Por exemplo, quando alguém chora, a onomatopeia do choro é buá, buá. Ou, por exemplo, quando alguém ri, que é muito comum, por exemplo, em mensagens de WhatsApp, ha, 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 ou kkk. Também, onomatopeias de conversas, que não se podem ouvir o som exatamente, como um blá, blá, blá. E você, Pedro, consegue pensar em outro tipo? Bom, além dos sons humanos, nós temos também os sons de animais, de modo geral, como por exemplo o cachorro, que tem o famoso au au, que é muito ensinado, né, até daquela brincadeira com as crianças, né? Olha o au au. Eu acho engraçado como os adultos se utilizam desse recurso para interagir com seus bebês e muitas vezes a gente não repara, né, que isso faz parte do contexto das onomatopeias também, né? O gato também tem o famoso miau, muito característico na nossa língua. E dá para citar ainda a vaca com o mu, que todo mundo já conhece. Ah, muito interessante isso que você comentou. E eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, o som do cachorro em outros países são representados de formas diferentes, como val-val ou coisas do tipo. Au-au é na nossa língua. E também em outras, né? Muito bem lembrado, tanto na escrita como na fala, os outros países tratam de formas diferentes. Mas o que mais você consegue lembrar? Eu consigo lembrar, por exemplo, de sons de objetos, como o tic-tac do relógio. Quando alguém fala que o tempo vai passar, ela fala, olha, o tempo tá passando, tic-tac, tic-tac. Ou o som da buzina, que as pessoas falam bibi. Ou até mesmo quando vão falar que uma bomba caiu em algum lugar, fala, a bomba caiu e bum! E você, Pedro, consegue pensar mais em alguma coisa? Eu tava pensando sobre esses sons que você mencionou, né? A gente percebe que a onomatopeia tá sempre muito presente no nosso dia a dia. Esse boom, por exemplo, me lembra de um canal que ficou muito popular no YouTube brasileiro um tempo atrás, um canal de pegadinhas, em que a própria logomarca deles era aquela explosão de quadrinhos, né, com uma bomba e a palavra boom. E, entre outras coisas, temos aí o tic-tac do relógio, que parece ter nome de poema, mas pensando agora, eu consigo lembrar também dos sons da natureza, né? O cabum do trovão, que a gente vê muito presente, tanto em HQs como em outros contextos. E você consegue lembrar, talvez, de mais um tipo? Eu acho que sons de ação. Por exemplo, nas HQs a gente vê pou, que é o soco, ou, por exemplo, o galope do cavalo, que é pocotó, pocotó, pocotó. Ou até mesmo, quando alguém mergulha na piscina, faz tibum. Eu acho que esses são os principais sons que a gente consegue lembrar no momento, né? Bom, então temos uma tabela completa de sons. Vimos aí sons humanos, sons de animais, sons de objetos, sons da natureza, sons de ações. As onomatopeias são muito abrangentes. E com isso, eu fico pensando, o que é de comum em todas as onomatopeias? O que você acha que elas representariam na vida real? Primeiro ponto que a gente pode pensar
é que as onomatopeias elas sempre vão aparecer, principalmente nas HQs, como um texto escrito. Ou seja, ela é uma junção de letras que buscam simular os sons reais. Dessa forma, a gente pode dizer que as onomatopeias nas HQs elas são uma solução de indicar a existência de algum barulho, ruído, música ou som, sem um instrumento ou algo que possa produzir de fato essa sonoridade. E você acredita que a representação escrita desses sons são equivalentes aos sons verdadeiros? Como você bem disse, são representações. São recursos linguísticos, e eu acredito se tratar de tentativas de palavras aproximadas de sons reais, como por exemplo, o tic-tac do relógio que eu tinha mencionado, ou até mesmo o bzzz da abelha. Acho que não é o som exato, mas sim uma ilustração do som real. E a partir disso eu também fico pensando se a onomatopeia é apenas um recurso escrito ou ela também é um recurso da língua falada. O que você acha? Cara, essa é uma ótima pergunta. De primeira, quando a gente pensa na onomatopeia, é muito fácil relacionar com as histórias em quadrinhos, né? É um clássico praticamente. Mas de um tempo pra cá, desde que a gente começou a explorar mais sobre esse tema, foram me surgindo várias reflexões sobre o uso dessa figura de linguagem. Esses dias, por exemplo, eu tava assistindo um episódio de Grey's Anatomy e foi muito curioso ver que em um determinado diálogo, uma das personagens menciona o som que um paciente faz ou uma descoberta que eles tiveram que parece muito uma onomatopeia. Se eu lembrar qual dos tantos episódios de Grey's Anatomy foi esse, eu posso colocar na descrição do nosso podcast, onde vão estar todas as referências. Prosseguindo então com a nossa conversa, você se lembra de ter visto o uso de onomatopeias em outros contextos, tipo filmes, jogos, livros, desenhos? Eu acho que eu vi sim. Por exemplo, eu lembro de ter visto na TV, como no episódio do Chaves, no episódio da Festa da Boa Vizinhança. A Chiquinha ela tá narrando a história do Jeca Valente e do seu cavalo, e o Chaves é chamado por ela para fazer os efeitos sonoros do violão. Para ilustrar melhor, vamos ouvir um trecho desse episódio. Ai, Chaves, eu preciso que me acompanhe. Pra onde? Ai, que me acompanhe com o violão. Como nós fizemos na escola. Eu narrava a história do Jeca Valente e você realizava os efeitos sonoros. Tá lembrado? Não. Ai, sim, Chaves. Papai, me empresta um pouquinho o violão? Sim, filhinha. Olha, eu vou te mostrar como é bem fácil, Chaves. Toma, aqui Olha, está. por exemplo, eu digo, aí vem o Jeca e seu cavalo, e você imita o cavalo. Veja. Isso. Porque o pessoal pensa que é um cavalo, não é? Sim. Mas não é um cavalo. Não. Porque sou eu. Sim. E o pessoal vai pensar que é um cavalo. Muito bem, Chavinho. E se eu disser relógio? Que tem? Você faz assim, olha como é. Isso. Porque o pessoal pensa que é um relógio. Mas é claro. Mas não vai ser um relógio? Não. Quero apresentar a vocês as aventuras do Jeca Valente. Pelo longínquo horizonte vinha um venete em seu cavalo. E na aldeia ouvia-se o ladrar dos cachorros. Au, 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 au. Bom, e então imaginem só. Eis que chega o bandido e no pobre Jeca Valente ele dá uma punhalada. Ai, Chaves, não é agora. Então eu tiro? Assim? E então, vem o ginete em seu cavalo, às 3 da madrugada, quando ladravam os cães e lhe deram uma punhalada e arrancaram a punhalada. E então, às 3 da madrugada, vem o Jeca Valente montado em seu cavalo e na aldeia os cães ladravam. Então ele deu uma punhalada e arrancaram Cara, esse episódio de Chaves é fantástico. Todos são, né? Eu fico pensando em quantas onomatopeias estão presentes só nessa cena. Temos sons da própria história que a Chiquinha e o Chaves contam,
mas a gente também tem as risadas de fundo, o choro característico da Chiquinha, que a gente sabe que é um choro simulado, né? Mas que ele funciona justamente nessa função e sempre dá aquele toque especial de humor, né? Ah, e eu lembro também que você comentou comigo uma vez que você conhecia jogos que tinham onomatopeias. Conta um pouco pra gente. Não é algo tão comum, mas esses dias eu tava acompanhando uma transmissão de um streamer que eu curto demais, e ele tava jogando um jogo que saiu por volta de 1988, 1990. Só que esse jogo ele recebeu uma versão atualizada para esse ano. E é um joguinho de plataforma de aventura em que o personagem ele se move da esquerda para a direita da tela, passando por alguns obstáculos. E aí eu comecei a prestar atenção que quando esse personagem ele atacava algum inimigo no cenário, simplesmente saía uma pequena onomatopeia da mão dele, tipo, com a palavra pull ou smash, e eu fiquei assim, cara, que incrível, né? Tipo, não são muitos jogos que esse elemento tá presente, mas só pra mencionar, esse jogo se chama Alex Kidd. Já vi também presente em um outro jogo onde um personagem começa a dormir e o ZZZZ começa a sair da cabeça dele. E teve um terceiro jogo que também é de aventura nesse estilo de plataforma 2D, chamado Celeste, onde logo no primeiro diálogo do jogo tem uma garotinha que conversa com uma idosa e essa idosa, ela começa a rir da garotinha e começa a sair vários hahaha assim flutuando da cabeça dela. E cara, eu fiquei assim, nossa, as onomatopeias realmente estão atingindo diversas mídias, né? Mesmo sendo algo tão simples, às vezes elas estão mais presentes no nosso dia a dia do que a gente imagina. Então nosso podcast está chegando ao final, mas antes vamos fazer uma recapitulação do que conversamos. As onomatopeias, elas são recursos linguísticos. Elas também são representações aproximadas dos sons reais. Elas não são apenas recursos escritos, mas também elas estão presentes na língua falada. E é muito comum, ao ouvir alguém narrar uma história, ouvir uma onomatopeia. E também elas são figuras de linguagem importantes para a compreensão de discursos. Muito obrigado a todos que acompanharam esse episódio. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. Até a próxima! Todas as referências bibliográficas utilizadas neste episódio podem ser encontradas aqui na descrição.